ficai em mim, e eu em vós ficarei, diz o Senhor. Quem em mim permanece há de dar muito fruto. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando mais uma vez. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a palavra de Deus hoje, aquilo que Deus nos traz como palavra de formação, de direção para a nossa vida, é muito importante e muito provocadora. Porque se você foi na missa no domingo, é a palavra do Evangelho que foi proclamada no domingo, no 5º domingo do tempo pascal. Esse Evangelho da videira. Jesus é a videira. O Pai é o agricultor. E nós, os ramos. É a visão que Jesus apresenta. É a imagem que Jesus apresenta daquilo que verdadeiramente nós somos. Essa é a visão. E ele, a partir dessa visão, começa a traçar para nós uma direção muito importante para nós que somos cristãos. A primeira coisa: todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. É um princípio, é uma verdade. Jesus está falando aos seus discípulos, Jesus está falando a nós. Se nós, como cristãos, não produzirmos os frutos, e que frutos são esses? Frutos de santidade, frutos de vida eterna. Se nós não abrirmos o nosso coração para nós produzirmos os frutos que as virtudes que Deus nos dá, que essas virtudes precisam produzir esses frutos. Nós precisamos marcar o nosso tempo, marcar a nossa geração, marcar as pessoas que nós convivemos por esses frutos. Os frutos da graça de nós sermos cristãos. E aí a segunda coisa que Jesus vai apresentar: todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto
ainda. Aqui esse limpar, eu poderia trocar esse verbo para o podar. Quem aqui mexe com planta, com flor, quem aqui mexe com árvores, sabe que quando você poda, principalmente uma árvore frutífera, os frutos vêm em maior abundância, vêm melhores, eles vão ficando melhores pela poda, pela limpeza que se faz. E muitas vezes nós, como cristãos, não conseguimos alcançar a nível espiritual as podas. Elas vêm, às vezes a gente acha que nós não devemos ser corrigidos, que nós não devemos ser podados, porque nós somos bons, aí nós já estamos incorrendo em pecado de orgulho, de vaidade. Não, todos nós precisamos ser podados, corrigidos, nós precisamos ser colocados no rumo certo, para que nós produzamos os frutos que o Senhor espera que nós produzamos. Veja só, quando ele diz que uma pessoa é cristã, quando se diz que essa pessoa é cristã, espera-se que essa pessoa seja virtuosa, não é verdade? Estou blefando? Estou errado? Não. Quando a gente olha para essa condição de nós sermos cristãos, diga comigo, eu sou cristão. Pergunta para quem está do seu lado, as pessoas lá fora sabem que você é cristão? Pergunta, faz uma perguntinha. As pessoas sabem lá fora que você é um cristão? Católico? Você é cristão católico? Eu sei que tem outros cristãos de outras denominações que nos assistem, às vezes vêm aqui, sejam bem-vindos. É uma alegria ter você conosco. Mas se você, lá fora, se as pessoas da sua família, os seus parentes, os seus amigos, as pessoas com quem você convive, com quem você trabalha, se elas sabem que você é um cristão, elas esperam que eu seja virtuoso, que eu seja diferente daquilo que muitas vezes lá fora as pessoas são e vivem. As pessoas esperam que nós, como cristãos, demos um bom testemunho. Que não haja, que não pense, que não se comporte, que não fale como as outras pessoas pensam, agem, falam, se comportam. E aí eu vou usar a realidade imunda, as pessoas que não experimentam essa graça de serem como o próprio Jesus vai dizer, quem ouve a minha palavra, vocês escutaram aqui direitinho, ele vai dizer no versículo 3, vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Nós vamos recebendo a palavra e a palavra vai nos limpando, vai nos purificando, vai fazendo com que nós assumamos verdadeiramente aquilo que nós precisamos assumir e ser para o mundo. Eu volto a dizer mais uma vez, as pessoas lá fora esperam que nós sejamos homens, vocês mulheres virtuosos, que nós tenhamos a coragem de dar o bom testemunho. Por isso que quando um cristão que está na sociedade, ele não dá um bom testemunho, vamos olhar para aquilo que hoje tem sido motivo de um contra-testemunho muito grande, que é a arte do bem comum, que é a política. Quando você, lá na época da eleição, conheceu um candidato, e aquele candidato talvez foi até lá na sua região, na sua diocese, na sua paróquia, dar testemunho que ele era católico. E você votou nele porque ele era católico, ele disse que tinha princípios, que ele ia defender a vida, a família, que ele ia defender os valores. Se você sabe que esse irmão ou essa irmã cristão, que se afirmou católico, que ele entrou na corrupção, a decepção é maior do que quando a gente vê alguém que não tem fé, que não busca a Deus, que nunca ouviu o Evangelho, quando ela cai numa situação de corrupção. É real, porque nós esperamos que um cristão seja virtuoso. Você tem aqui o Cris, que trabalha numa empresa. Se aqueles que estão submetidos a você sabem que você é cristão e ainda está vestindo jaleco de ministro da Eucaristia, mais sério ainda, eles vão esperar de você uma atitude cristã, uma atitude virtuosa. E haja vista eu, padre, né?
Se eu tenho uma atitude de um contra-testemunho com pessoas que sabem quem eu sou, que eu sou sacerdote, e eu faço questão de andar de clergyman 24 horas. Às vezes, quando você vai no cinema, eu coloco uma camiseta mais à vontade e tal, não vou de batina, não vou de clergyman, não para me esconder, mas para ficar um pouquinho mais à vontade, até para fazer uma passagem. Mas você sempre vai me ver, se eu dou um contra-testemunho, em algum lugar, e você fica sabendo, você vê, o que você vai sentir? Decepção, porque você espera de mim o quê? Um bom testemunho. E é isso que o mundo espera de nós, que nós não tenhamos ações, que nós não pensemos, que nós não nos comportemos, que nós não falemos como o mundo pensa, fala, se comporta e age, que nós sejamos verdadeiramente diferentes. Esses dias nós escutamos nos Atos dos Apóstolos, quando lá em Antioquia, os discípulos foram primeiramente reconhecidos como cristãos. E o que significa essa palavra cristão? Se você for no dicionário, buscar um aprofundamento naquilo que é o termo, vai estar lá. Cristãos é do grego Christos, que significa ungido, e ungido significa que claramente a ação dessas pessoas tem unção. E olhando para os discípulos, eles agiam usando os dons, usando o poder de Deus, davam testemunho de quem eram, pregavam com autoridade, curavam os doentes, expulsavam os demônios, faziam milagres. E eles foram reconhecidos como cristãos, ungidos. Eles foram reconhecidos como, esse ungidos também pode ser chamado de carismáticos. Eles tinham atitudes semelhantes à de Jesus. Eles agiam como Jesus agia. Eles agiam virtuosamente. Eles partilhavam os bens, eles se acolhiam, eles se amavam. Eles davam testemunho. E hoje eu meditei. Deixa eu ver aqui meu tempo. Tá bom. Hoje eu meditei numa palavra, numa carta de Agneto. A gente precisa aprofundar na nossa cultura cristã. Não é verdade? E no século II, um cristão anônimo, que nós não sabemos quem é, ele escreveu uma carta com o seguinte título: Os cristãos no mundo. Uma carta a Diogneto, lá no século II. Essa carta foi escrita no ano 120 depois de Cristo. Porque esse Diogneto, ele era um pagão culto, um homem que não era cristão, e que ele queria saber sobre a religião que tinha surgido no Império Romano naquela época. E olha o que esse cidadão abençoado escreve nessa carta. Eu queria que você se identificasse aqui, que você sentisse: nossa, eu sou assim. Olha o que ele vai dizer: os cristãos não se diferenciam dos outros homens, nem pela pátria, nem pela língua, nem por um gênero de vida especial. De fato, não moram em cidades próprias, nem usam linguagem peculiar, e a sua vida nada tem de extraordinário. Ele está testemunhando para Diogneto o que é um cristão. E ele continua: de fato, não moram em cidades próprias, nem usam linguagem peculiar, e a sua vida nada tem de extraordinário. A sua doutrina não procede da imaginação fantasista de espíritos exaltados, nem se apoia em qualquer teoria simplesmente humana como tantas outras. Moram em cidades gregas ou bárbaras, conforme as circunstâncias de cada um. Seguem os costumes da terra, quer no modo de vestir, quer nos alimentos que tomam, quer em outros usos, mas o seu modo de viver é admirável. O seu modo de viver é admirável? Vamos olhar a cultura dos primeiros cristãos e tentar olhar para aquilo que nós vivemos hoje. O seu modo de viver é admirável e passa aos olhos de todos por um prodígio.
como um prodígio. Habitam em suas pátrias, mas como de passagem. Eles não são habitantes fixos aqui nessa terra. Eles estão de passagem. Têm tudo em comum como os outros cidadãos, mas tudo suportam como se não tivessem pátria. Todo país estrangeiro é uma pátria, e toda pátria é para eles uma terra estrangeira. Casam-se como toda gente e criam seus filhos, mas não rejeitam os recém-nascidos. Será que tem sido assim? Não rejeitam os recém-nascidos. Têm em comum a mesa, não o leito. São de carne, porém não vivem segundo a carne. Vou repetir. Coloca a mão quem está do seu lado. Você é de carne? Oxente, cristão é de carne, de osso? Mas olha o que esse cristão está testemunhando para Diogneto. São de carne, porém não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas a sua cidade é o céu. Olha a consciência. Obedecem às leis estabelecidas, mas com seu gênero de vida superam as leis. Eles vivem de uma maneira melhor do que a proposta das leis. Eles superam as leis porque eles obedecem à lei de Deus, que está acima da lei dos homens. Veja a consciência desse cristão. Amam a todos e por todos são perseguidos. Condenam-nos sem os conhecerem, entregues à morte, dão a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Tudo lhes falta e vivem em abundância. São desprezados, mas no meio dos opróbrios enchem-se de glória. São caluniados, mas transparece o testemunho da sua justiça. São amaldiçoados, mas eles abençoam. Sofrem afrontas e pagam com honras, praticam o bem e são castigados como malfeitores. Ao serem punidos, alegram-se como se lhes dessem a vida. Numa palavra, os cristãos são no mundo o que a alma é no corpo. A alma está em todos os membros do corpo, e os cristãos estão em todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo, mas não provém do corpo. Os cristãos estão no mundo, mas não são do mundo. Vou repetir. Os cristãos estão no mundo, mas não são do mundo. A alma invisível é guardada num corpo visível. Todos veem os cristãos, pois habitam no mundo, contudo, a sua piedade é invisível. A carne, sem ser provocada, odeia e combate a alma, só porque lhe impede o gozo dos prazeres. O mundo, sem ter razão para isso, odeia os cristãos, precisamente porque os cristãos se opõem aos prazeres do mundo. Será que nós nos opusemos, temos nos colocado em estado de oposição contra os prazeres do mundo, ou nós vivemos os prazeres do mundo como se fosse a pregação de Cristo para a nossa vida? Veja como um cristão do primeiro século está narrando para um imperador pagão como eles viviam. Veja, ele está testemunhando como era a vida dos primeiros cristãos. Eles estavam inseridos numa cultura totalmente pagã, totalmente entregue ao mal, aos prazeres, às obras da carne. E eles estão dizendo, os cristãos se opõem aos prazeres que o mundo oferece. A alma ama o corpo e os seus membros, mas o corpo odeia a alma. Também os cristãos amam os que os odeiam. Na verdade, a alma está encerrada no corpo, mas é ela que contém o corpo. Os cristãos encontram-se detidos no mundo, como numa prisão, mas são eles que abraçam o mundo. A alma imortal habita uma tenda mortal. Os cristãos vivem como peregrinos em moradas corruptíveis, esperando a incorruptibilidade dos céus.
A alma aperfeiçoa-se com a mortificação na comida e na bebida. Os cristãos constantemente mortificados veem o seu número crescer dia a dia. Deus os colocou em posição tão elevada que lhes é impossível desertar. A posição de um cristão ela é tão elevada se ele tem consciência de quem ele é, se ele sabe qual é a sua identidade, se ele sabe como ele foi salvo, se ele compreende o mistério da salvação que nós celebramos nesse tempo pascal. Se eu e você compreendemos isso, nós não vivemos uma vida medíocre, nós não vivemos uma vida superficial, nós não viveremos uma espiritualidade superficial, mas nós mergulharemos na profundidade da nossa condição. Por isso que Deus está dizendo pela boca de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Esse é o evangelho de hoje. O segredo de ser esse grande sinal para o mundo é: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É quanto mais nós permanecermos no Senhor, mais nós vamos nos parecendo com Ele. Vamos testemunhando para esse mundo quem nós somos, muitas vezes sem precisar falar, testemunhando para aqueles que convivem conosco, que trabalham conosco, que moram na mesma casa que nós, que fazem parte da nossa família, da nossa vida, os nossos amigos, na nossa universidade, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso convívio social. As pessoas vão percebendo: nós somos diferentes porque nós permanecemos em Cristo. Meu irmão, se a nossa vida cristã não se assemelha a esse testemunho que está sendo dado por esse cristão, nós precisamos hoje escutar o que o Senhor está dizendo. Quem não produz fruto será cortado e será queimado no fogo. Nós precisamos produzir o fruto do bom testemunho. Nós precisamos produzir o fruto da santidade, o fruto da misericórdia. Nós precisamos produzir os frutos para que esse mundo se sinta atraído por essa grande beleza, por essa grande maravilha que é o ser cristão, o pertencer a Cristo, o estar enraizado, inserido nessa videira. E dessa videira, que é Cristo, beber toda a força, toda a graça para nós sermos para esse mundo um grande testemunho. Jesus vai dizer: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. O convite que o Senhor nos faz nessa quarta-feira é que nós tenhamos a coragem de permanecer nele. Meu irmão, olha para a sua vida, minha irmã, veja como você tem vivido. Vamos buscar a intimidade com o Senhor. Vamos buscar a oração no secreto, uma oração diária, constante. Vamos buscar essa graça, porque se nós não produzirmos frutos, a palavra é real, nós seremos cortados da videira e jogados no fogo. E vocês sabem que esse fogo está assemelhado com um outro fogo, não é verdade? Que é o fogo do inferno. Quem não produz fruto vai ser cortado e vai ser lançado no fogo. É tão bonito nós vermos hoje, na primeira leitura, quando Paulo e Barnabé, diante daquela confusão, vocês imaginam a confusão, quando os fariseus que tinham se convertido, queriam exigir que os cristãos pagãos que tinham se convertido do paganismo, fizessem a circuncisão, que era uma prática tipicamente do judaísmo, não era cristã. Jesus não disse que os homens tinham que ser circuncidados como os judeus circuncidavam. E eles queriam obrigar as práticas judaicas. E Paulo estava vendo os cristãos se convertendo, os pagãos se convertendo, ele e Barnabé, e começou a dar um tumulto. Paulo podia ter fundado uma outra igreja, não é verdade? Ele com Barnabé, a igreja dos pagãos, mas não, aquele que permanece na videira não é instrumento de divisão.
Aquele que permanece na videira é instrumento de comunhão, de unidade. Eles sobem até Jerusalém e eles falam com os apóstolos as maravilhas que estavam acontecendo no meio dos pagãos. E os apóstolos definem que não precisa de circuncisão para se tornar cristão. Quem está preso à videira não separa, não divide. Quem está preso à videira, quem é humilde, quem permanece no Senhor, não divide. Não é sectarista, não é um divisor, mas é alguém que busca cada vez mais a comunhão. Porque está preso na videira, não está separado. Quem está separado da videira corre o risco de ser um instrumento constante de divisão, porque acaba vivendo no campo do divisor, do diabolos, aquele que veio para dividir. E João vai defini-lo muito bem, que nós escutamos nesse tempo pascal, no capítulo 10, versículo 10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Meu irmão, minha irmã, ser cristão é uma grande responsabilidade. Ser cristão é uma grande graça. Ser cristão é algo tão grande que esse cristão que testemunhou a Diogneto, ele vai dizer: Deus os colocou numa posição tão elevada que lhes é impossível desertar. É impossível deixar de ser. É impossível abandonar esse lindo testemunho que nós somos chamados a dar. Eu não sei se você entendeu a mensagem, mas eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração e você entendesse que o seu chamado, que o meu chamado, que o nosso chamado como cristãos está resumido aqui no versículo 8. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Paulo vai traduzir na carta aos Romanos, no capítulo 8, isso da seguinte maneira: o mundo geme como em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Nesse momento, com seus olhos fechados, trazendo a sua mão sobre o seu coração, vai orando a Deus aí, aonde você está. Você em casa, coloque-se em comunhão com o Senhor nesse momento. Coloque-se na presença de Jesus, que é a videira, e nós os ramos. O Pai é o agricultor, mas que nessa hora, talvez você não estivesse produzindo frutos. E todas as vezes que Deus permite que nós reflitamos, que nós meditemos a palavra, Ele nos corrige, Ele nos sacode, Ele nos exorta, Ele nos aponta a seriedade, não para nos diminuir, mas para provocar em nós uma reação. Os cristãos são de carne, mas não vivem segundo a carne. Eles não buscam os prazeres do mundo. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eles são como a alma no corpo. Meu irmão, vai dizendo agora para o Senhor, abra sua boca e fala para Ele: Senhor, eu quero ser verdadeiramente um cristão autêntico. Se até agora eu não estava vivendo essa autenticidade, se até agora eu não estava dando esse testemunho, se até esse exato momento eu não exalava o perfume de Cristo, se até esse momento eu não estava exercitando as virtudes, eu não estava sendo justo, eu não estava sendo prudente, eu não estava vivendo a temperança, a fortaleza, se eu não estava testemunhando a alegria de ser cristão, se eu não colocava em prática a paciência, a amabilidade, se eu não amava as pessoas como eu sou chamado a amar, a partir de hoje, Senhor, eu quero dar uma resposta. Eu quero, Senhor Deus, retirar tudo aquilo que em mim tem gerado bloqueio, tem gerado empecilho para que eu produza frutos. Eu sei que a sua palavra está me limpando nessa hora. Eu sei que a sua palavra está me podando nessa hora. Eu sei que a sua palavra produz essa limpeza, essa poda. Mas eu sei também que essa palavra me provoca
a sair da acomodação, a sair da realidade do pecado, a sair do mundanismo estéril. O mundo tem me feito um cristão estéril. Abraçar as coisas desse mundo tem me esterilizado. E eu sei que o Senhor quer que eu seja a glória do Pai, que eu produza muitos frutos, que eu seja discípulo. Eu quero me entregar agora em Tuas mãos, Senhor. Eu quero colocar-me agora em Tuas mãos, Senhor. E eu quero assumir essa palavra de hoje, que o Senhor mesmo determinou para mim. Sem mim nada podeis fazer. Eu quero fazer tudo contigo. Eu quero fazer tudo para Ti. Eu quero fazer tudo em Ti, Senhor. Eu quero fazer tudo por Ti. A partir dessa noite, vai orando, meu irmão. Eu quero ouvir a sua voz. Vai dizendo para o Senhor: eu quero fazer tudo contigo. Eu não quero fazer nada separado, longe de Ti. Nas decisões mais simples do meu dia a dia, eu vou perguntar ao Senhor, porque o Senhor hoje está dizendo a mim, cristão, em primeiro lugar, o Senhor está dizendo a mim que sou cristão: sem mim nada podeis fazer. 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 Se você é cristão, o Senhor está dizendo, eu vou repetir para você: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Não coloque o pé fora da sua casa a partir dessa noite, depois dessa noite, sem o Senhor, sem orar, sem colocar na presença do Senhor. Não tome decisões, não eduque o seu filho sem orar, sem pedir ao Senhor a direção. Vai para o trabalho, peça a Deus, coloca diante de Deus. No seu relacionamento, você que quer namorar, você que está pedindo a Deus uma pessoa, peça ao Senhor: sem mim nada podeis fazer. Diga comigo: Senhor, eu quero assumir essa palavra. Nessa noite, eu quero tomar posse desse testemunho dado a Diogneto lá no século II, no início do cristianismo. Eu quero ser cristão daquele jeito, da maneira que eles eram. Senhor, o Senhor não mudou a direção. Eu sei que nós vivemos num mundo, Senhor, difícil, exigente, neopagão, mas eu não quero o paganismo. Eu quero viver o cristianismo autêntico. Diga comigo: eu quero viver o cristianismo autêntico. Eu quero honrar a sua palavra. Eu quero ser discípulo, Senhor. Eu quero ser a glória do Pai, pelos frutos de santidade, pelas virtudes que eu vou a partir de agora cultivar. Por isso, Senhor, eu aceito o chamado que o Senhor me faz, o chamado que o Senhor me propõe a viver e a experimentar, ser um cristão autêntico, verdadeiro, sincero e fiel ao seu projeto. Vem, Espírito Santo, e sela na minha vida essa obra, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Eu quero permanecer unido a Ti, Senhor, e testemunhar com minha vida Cristo Jesus. Canta esse refrão. Eu quero permanecer unido a Ti, Senhor, e testemunhar com minha vida Cristo Jesus. Diga: eu quero permanecer unido a Ti, Senhor, e testemunhar com minha vida Cristo Jesus. Mais uma vez, diga isso: eu quero permanecer unido a Ti, Senhor, e testemunhar com minha vida Cristo Jesus.
fiquemos de pé nessa hora. Ergue nossos braços, ergue o seu braço e diga mais uma vez isso. Repita comigo: eu quero permanecer unido a Ti, Senhor. Repita mais uma vez: eu quero permanecer unido a Ti, Senhor, e testemunhar com minha vida Cristo Jesus. É isso que nós queremos, Senhor. Essa é a nossa resposta que nós damos diante de tudo aquilo que o Senhor nos impele com a Tua palavra, com essa pregação, com essa homilia, diante daquilo que o mundo hoje precisa, Senhor, de testemunhas de homens e mulheres autênticos cristãos. Eis a nossa resposta, porque sabemos que sem Ti, Senhor, nós não conseguiremos. Por isso cante: eu quero permanecer unido a Ti, Senhor, e testemunhar com minha vida, e testemunhar com minha vida Cristo Jesus. Eu quero permanecer, eu quero permanecer unido a Ti, Senhor. Se você quer, cante: testemunhar com minha vida, e testemunhar com minha vida Cristo Jesus. Só você, com o braço erguido, canta: eu quero permanecer, eu quero permanecer unido a Ti, Senhor, e testemunhar com minha vida Cristo Jesus, e testemunhar com a minha vida Cristo Jesus. Mais uma vez, declara isso com toda a sua voz, com toda a sua força. Diga: eu quero permanecer unido a Ti, Senhor, e testemunhar com minha vida Cristo. Eu queria que você aplaudisse a chance que o Senhor está nos dando. Pode aplaudir para valer, de nós permanecermos nele, e assim como esse cristão brilhantemente testemunhou a essência de um cristão, Frei Diogneto, eu tenho certeza que esse pagão se converteu com esse testemunho, não tenho dúvida. A história não está contida depois do efeito que essa carta teve. Eu não tive acesso a isso, talvez tenha, tenho que pesquisar. Mas eu sei que esse pagão, por esse testemunho, esse Diogneto, ele deve ter sido impactado por esse cristão anônimo, que nem quis colocar o nome dele na carta, mas quis testemunhar o que era verdadeiramente ser cristão, o que era verdadeiramente viver para Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!